Tudo bem, meus amigos? Boa tarde, prazer. Esse aqui é um dos temas bem interessantes. Ele entrou na fase 2, o piloto do Drex, tá? Então, na minha visão, é um dos casos mais completos, tá? Vou explicar aqui rapidamente. É uma pílula de 20 minutos, é rápido. Esse projeto aqui a gente está trabalhando há mais de um ano, tá? E ele envolve outros países, outras plataformas, a conexão não somente na área do piloto, mas a complexidade realmente é porque nós estamos indo para integração real, para ter um ambiente realmente de interoperabilidade. Então, a gente pensou aqui no projeto de Trade Finance, por exemplo, tokenizar soja e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de supply chain. Então, essa camada de supply chain conecta com a camada de PVP, ou troca de dinheiros digitais entre países diferentes. Aí aqui, parte do consórcio, né? Obviamente, nós estamos participando da fase 2 do piloto, o Banco Inter, na qual eu represento, a Sevencom, que foi o integrador de não somente desse piloto, mas também de outros, de recebíveis, de pool de liquidez, e a Chainlink, ela acabou entrando para fazer todo o trabalho de interoperabilidade. Quem é a pessoa que vos fala aqui? Eu sou professor, eu trabalho no projeto do Drex desde 2021, tá, meus amigos? Parece que não, mas o projeto já está se prolongando aí já por alguns anos, tá? Eu tenho sido advisor aí de alguns bancos centrais, trabalho muito com IA e, obviamente, eu estava trabalhando ali na parte de privacidade. Nesse projeto aqui, nós acabamos desenvolvendo uma solução de privacidade para esse projeto e está sendo estendido para outros projetos. A privacidade, se vocês não sabem, hoje é o grande obstáculo para ser lançado o Drex. Então, por isso que a gente se juntou também para criar uma solução de privacidade. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente conseguir lastrear a soja, criar uma stablecoin, colocar numa plataforma que ela flutue entre dois países. E não importa qual país que seja. O outro país que fez uma parceria com o Banco Central do Brasil, o que ele acabou fazendo? Ele também tem uma moeda digital muito similar à que tem aqui no Brasil. Então, por que não fazer um cruzamento, fazer uma troca, um swap atômico entre essas moedas para facilitar o pagamento? Enquanto a soja está sendo transportada, ou o café, ou a carne fresca está sendo transportada para um determinado país, a gente consegue fazer esse pagamento. Então, aqui alguns pain points, né? Primeiro, a questão de consentimento. Muitas plataformas de trade finance que tentaram fazer isso não tinham fluxo de consentimento, assim como a gente tem na parte do Open Finance. Então, a maioria das empresas não colocava os dados lá e consequentemente, não utilizava a plataforma. Questão de custo, adoção do EBL. Isso aqui é um ponto bem nichado, é do mundo do Trade Finance internacional. Ele é um embarque, um reconhecimento de embarque. E qual que é a ideia daqui? É colocar no ambiente de blockchain. Por quê? Para esse papel ele ser imutável e ele ser, vamos dizer assim, seja visualizado por ambos os países de maneira automática. Obviamente aqui a adoção da Trade Finance Plataforma, assim como eu falei para vocês, questão de consentimento, não está em blockchain. Esse aqui é um dos pontos positivos, se você procurar no BIS, o BIS é o Banco Central dos Bancos Centrais, ele publicou um paper para fazer como que a gente conseguiria fazer a inclusão de SMEs ou de pequenos produtores, tá? Então, um dos objetivos aqui é para isso. Isso aqui parece meio etéreo, mas fraude supply chain é muito comum. Na hora que eu chego no Porto de Santos, em vez de chegar a 100 toneladas, que deveria estar lá no papel, aparece 90, 85 e assim por diante. Então, a ideia é facilitar com esse mapeamento da soja, do café, assim por diante. E aí tem toda uma parte aí de trânsito, troca de titularidade. Então, isso é muito importante. Na hora que eu sou o produtor, na hora que eu vou fazer toda aquela documentação daquela soja ou do café ser transportado, tem que fazer uma troca. Aí você gera essa stablecoin, coloca numa plataforma, outro país vem, gera uma letra de crédito, financia todo o transporte, a partir daí você consegue fazer todo esse fluxo aí de maneira trivial com blockchain. Quais são as grandes vantagens aqui, tá, meus amigos? Aí, reconhecimento dos dois países. Eficiência operacional, então tem todo um fluxo aí, famoso programabilidade, que o Banco Central tanto defende, através de contratos inteligentes. Capital de giro, a questão de fontes de investimento. Então, aqui no Brasil, por exemplo, existem várias maneiras de você financiar. É o pré-shipment e post-shipment. Tem toda uma parte de fluxo de transação.
Do outro lado do país, existem letras de crédito que também financiam esse transporte. E aí, uma das palavras mais importantes de todo esse fluxo, que é a mitigação do risco da contraparte. Se eu vou fazer um pagamento, como é que eu sei realmente que aquela soja está sendo produzida? Por que eu não diluo aquele pagamento através de contratos inteligentes, de maneira que eu tenho uma conta, uma escrow account em algum determinado país, e eu vou diluindo esse valor até você finalizar o pagamento 100%. Essa é a grande vantagem da programabilidade que a gente introduziu nesse caso de uso. Beleza? E aí, vários steps, vários passos para eu conseguir chegar nesse modelo perfeito. Primeiro, o deal. Tanto o comprador como o vendedor, eles entram numa plataforma, tem um processo de KYC, e aí tem o famoso handshake para confirmar toda a transação. A emissão de um token, eu vou falar aqui um termo, mas é o Redeemable Token, tá? É o Rapid. Por quê? Ele é espelhado, ele é criado na plataforma Drex, e ele é espelhado numa plataforma Trade Finance que também está em blockchain. Por isso que a gente fala que ele tem uma função de espelhamento. Além disso, ele é redeemable. Eu posso resgatar esse valor, por exemplo, no final, quando eu faço aquela entrega. Toda a parte aqui de geração de shipment, fazer esse tipo de interoperabilidade e integração com outras plataformas são extremamente necessárias. Aqui a parte do EBL, que é o Electronic Bill of Lading, que é o reconhecimento de embarque em blockchain, não somente em papel. Tenho, acho que, alguns números de 6,5 bilhões de dólares relacionados aqui ao custo de papel em todo esse fluxo aí de soja, café, todo tipo de commodities agrícolas, tá? E aí, todo fluxo de resgate aí daquele token. Esse aqui é um desenho, tá? Parte das informações a gente tem que retirar aqui, tá, meus amigos? Mas o ponto aqui é o seguinte. Dia 30 de junho agora, nós vamos entregar um reporte para o Banco Central. Na verdade, dia 30 de junho acaba o piloto e dia 15 de julho vai ter um reporte público do Banco Central. São 13 casos de uso, esse aqui é um deles. Então, a gente vai apresentar todo esse fluxo, desde o fazendeiro, que pode ser o grande, o médio, o pequeno, faz a oferta de produto. Eu tenho um comprador, é feita a negociação, é feito o update do valor do custo. Obviamente aqui tem um buyer aqui, né, que ele aceita, né, dentro da oferta. Eu tenho toda uma informação, pareamento de troca de dinheiro, é o famoso a CBDC sendo trocadas. Tem todo um fluxo aqui de tokenização, financiamento, tanto do lado do fazendeiro, produtor, como do comprador. Então é de ambas as partes, pré-shipment, post-shipment e o camarada que está do outro lado do mundo. Aqui eu vou ter um banco internacional gerando uma letra de crédito tokenizada. E qual que é a ideia, né? Qual que é a utopia aqui? A gente ter tudo no ambiente tokenizado em blockchain para que tudo seja trocado de maneira atômica, um swap atômico. E obviamente eu posso ter uma facilidade aqui para fazer todo o fluxo de FX. Eu tenho uma oficina do Banco Inter aqui em outro país. Então esse é o fluxo. Meus amigos, para cada pedaço desses números aqui são vários fluxos, tá? Páginas e páginas aí para você fazer a validação. Desenho completo, imagine que vai daqui até aquele outro stand, na verdade. Essa empresa aqui, ela entrou na fase 2.5. A gente tinha começado a fase 2 e ela entrou como uma luva. Por quê? O projeto de Trade Finance, ele só é operável se tiver interoperabilidade. Então a T-Link ela oferece algumas soluções para fazer interoperabilidade. Então, interoperabilidade, entre blockchains, vamos lá explicar um pouco, né, sobre o que interop. Imagine que eu tenho uma rede blockchain A, que é totalmente diferente de uma rede blockchain B. Eu preciso de uma interface ou uma camada de interoperabilidade para interagir entre elas. Porque são ambientes diferentes, são consensos diferentes. Então, eu posso fazer isso entre blockchains, entre banco de dados e blockchain, entre blockchain e API e assim por diante. Então, a ideia da Chainlink é você ter realmente um modelo de interoperabilidade. Vocês vão lembrar de uma palavra que eu vou falar agora, é o termo Finternet. Esse termo foi cunhado pelo Banco Central não, na verdade pelo BIS, e alguns bancos centrais estão adotando o termo do Finternet, que é você ter um ambiente totalmente interoperável, não só blockchain, mas Pix, Open Finance, utilizando o ISO 20022. Então aqui, a gente está falando muito blockchain, mas eu poderia ter um ambiente off-chain aqui, comunicando com Pix e também Open Finance. Beleza? Então aí realmente
é o ambiente. Aí do outro lado aqui eu vou ter um ambiente, o outro blockchain, que eu posso fazer todo o processo aqui de on-ramp, off-ramp, para a gente fazer essa liquidação no final das contas. Lembrando, Drex. O Drex é real digital, 1 para 1, né? Paridade 1 para 1 com o real. E ele vai estar no ambiente blockchain que facilita toda essa troca entre ambientes que estão também tokenizados. Beleza? Exatamente. Exatamente. Tem um outro caso de uso, né, Thiago? A gente está trabalhando muito forte, que é a questão de recebíveis, né? Se for pensar aqui, essa soja, né, que eu vou entregar daqui a 6 meses, é um recebível, né? É uma commodity agrícola, então tem todo um fluxo, né, que a gente vai apresentar amanhã também sobre tokenização de recebíveis. Agora aqui no mínimo, os casos de uso que a gente poderia incluir, alguns termos que são bem específicos do mundo de Trade Finance Internacional, que é o ACC, que é o adiantamento, pré eu fazer o embarque, pós-embarque, tem todo um fluxo aqui de FINIMP, tem todo o fluxo de PPF, são várias possibilidades. Lembrando que aqui, qual que é a ideia? Essa stablecoin, ela flutuar e ela também durante o fluxo de entrega, ela ser factível de a gente criar um mercado secundário. A gente, pedaços daquele token, a gente poder reutilizar para fazer qualquer outro tipo de pagamento, obviamente, se alguém pegar aquele risco. Garantia como colateral e assim por diante. Então, a viabilidade é não ter só esse stablecoin flutuando entre dois países. Aqui a ideia realmente é financiar. Exatamente. Por que eu destaquei o ACE aqui, tá, meus amigos? Aqui por questão de time. A gente tinha um prazo para entregar para o Banco Central, que é 30 de junho, né, o report até 15 de julho. Então a gente fez o ACE, que é o Advance na entrega. Então chegou no porto, a partir do porto eu tenho um tipo de financiamento, que é aí onde o Inter entra especificamente. Mas também poderia entrar no pré, na produção, fertilizante, qualquer outro tipo de insumo para fazer a produção. Então veja que é uma cadeia completa de supply chain. Qual que é a ideia para o final de tudo isso, meus amigos? É ter um mapeamento. O camarada que está lá do outro lado do mundo, ele saber, olha, eu sei que a soja está aqui agora, coletar a informação de GPS via oráculos, que busca informações do mundo off-chain, joga para on-chain, e aí você diluindo esse risco ao longo do tempo. Existem outros casos de uso aqui, por exemplo, empréstimo sindicalizado. Eu tenho vários bancos, imagine que é uma grande remessa de soja jogada para o outro lado do mundo, e aqui a gente poderia fazer, junto com outros bancos, a parte de empréstimo sindicalizado, que não é tão comum aqui no Brasil, tá? Então cada um tem que cuidar do seu. E é isso, meus amigos, é uma pílula de super poucos minutos para a gente explicar todos os casos de uso. De novo, a gente começou praticamente há um ano, nós já estamos na fase de desenvolvimento de todos os contratos, a plataforma de Trade Finance, onde vai circular, onde vai conectar todo mundo, desde o Banco Internacional, o Banco Central do outro país, o produtor, o comprador, todo mundo vai estar naquela plataforma. E aí um ponto interessante que, eu falando com a Receita Federal do Brasil, ele entendeu que a plataforma seria super interessante. Por quê? Hoje ele sabe que a soja está saindo, mas ele não sabe quando chegou e para quem chegou. Esse é um ponto interessante. Então, além de tudo isso, eu vou ter essa pareamento da moeda e visibilidade para outros reguladores. Então, quem precisa ter visibilidade aqui? Banco Central, CVM, Receita Federal e assim por diante. Então, esse aqui é o consórcio, Sevencom, Inter e Chainlink, para essa fase 2 do Drex aqui, para o caso Trade Finance. É isso.